Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Unicast, o podcast da Unicatólica. Você que está chegando agora, olha só, nós já estamos aqui com dois convidados especiais que hoje vieram falar de temas de super relevância, tanto para nós quanto para você que nos acompanha de casa, você que nos acompanha no rádio, você que está aí, ó, dando bobeira e ouvindo conteúdo de qualidade, porque a Unicatólica é isso, é trazer informação com qualidade para você. E olha só quem está hoje aqui, professor Isabel, professor Ranieri, eles que são docentes do curso de farmácia da Unicatólica e que hoje vieram bater esse papo conosco. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Ranieri e Isabel. Queria que vocês fizessem as honras da casa, desejassem aqui as boas-vindas aos nossos espectadores. Então, obrigada pelo convite, né, para participar do Unicast. Como ele falou, né, a informação com qualidade é o que nós vamos trazer hoje. Meu nome é Isabel, professora da farmácia, e agradecemos por esse momento tão importante, né, tão rico de conhecimentos que nós vamos falar agora. Bom dia, meu nome é Ranieri Salles, né, sou docente do curso de farmácia da Unicatólica. Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso, né, estar aqui hoje para a gente falar desse curso que a gente escolheu, né, que é um curso maravilhoso, que tem várias potencialidades e multipotencialidades farmacêuticas, né? Então vai ser um momento bastante interessante, interativo, né, com muitas informações, né? Então fiquem no ar, né, continuem no ar e é isso. Vamos lá conversar, né? Então, olha, para você que está chegando agora, nós não vamos falar do curso de farmácia, nós vamos falar de conteúdo farmacêutico, que para você que é cidadão, para você que é dona de casa, para você que é estudante, para você que trabalha, com certeza a farmácia está inserida na sua vida e talvez você nem detenha desse conhecimento. E hoje a gente vem falar um pouquinho dessa realidade. Hoje o nosso bate-papo tem como tema as multipotencialidades do profissional farmacêutico no cenário atual. Vamos começar falando dessas multipotencialidades, porque eu sou um tanto suspeito, já fiz o curso de farmácia há alguns bons anos atrás, e eu sei que, de fato, a farmácia ela não se estende àquele atendimento que a gente vê muitas vezes numa unidade farmacêutica, numa farmácia comercial. A gente sabe que o leque de profissionais ele está inserido em diversas realidades, né, Isabel e Ranieri? E eu queria que vocês trouxessem para a gente um pouco aonde esse profissional hoje está atuando e como é feito esse trabalho do farmacêutico nessas realidades. Então, são mais de 70 áreas de atuação, né? O farmacêutico, em algumas áreas, ele é específico ou privativa do farmacêutico, algumas áreas são afins de outros profissionais da saúde. Né? Então, nós estamos na própria farmácia, né, que é um ambiente que as pessoas vão procurar o medicamento, procuram também informações sobre aquele medicamento. Nós estamos nos laboratórios de análises clínicas, né, ajudando no diagnóstico de várias doenças, de várias enfermidades. Nós estamos também participando na parte da farmácia estética, né, que é melhorando a estética das pessoas, não só na parte estética, mas do tratamento de algumas condições da pele. Estamos na docência, estamos também na pesquisa clínica, né, muito relevante nesse momento que estamos vivendo, que vimos o quanto que nós esperávamos por uma vacina, né, então o farmacêutico ele participa muito dessa área da pesquisa clínica, tanto no diagnóstico das doenças, como também na produção da vacina, que não deixa de ser, né, um medicamento para prevenir, no caso, a doença. O profissional farmacêutico também está em outras áreas, como por exemplo nas práticas integrativas, né, complementares, que a gente já vê dentro do SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né, então a gente já tem aí a acupuntura, a gente tem a fitoterapia, as plantas medicinais, né, o farmacêutico ele também está muito envolvido, que é uma área nova, que é a parte veterinária, né, então a gente já tem especializações voltadas, né, para essa parte veterinária, né, então ele também está muito envolvido, como a Isabel falou, na questão dos laboratórios de análises clínicas e quer queira ou quer não, prioritariamente nas farmácias, seja farmácia comercial, seja drogaria ou seja farmácia comunitária, porque a farmácia ela é a porta de entrada, né, lá que o paciente ele chega, paciente barra cliente, né, ele chega, ele procura muitas vezes o profissional farmacêutico, né, hoje em dia a gente já tem a procura, o paciente ele chega, né, e procura quem é o profissional farmacêutico, quem é o farmacêutico dessa farmácia. Antigamente a gente não tinha isso, né,
Então, hoje em dia, a gente já tem aquela pessoa que pergunta, que quer tirar suas dúvidas, não com o balconista, mas com o profissional farmacêutico, que é um profissional diferenciado, é um profissional que entende, né, do processo de interação de medicamentos, né? Então, a gente faz essa parte de farmacoterapia. A gente também tem outra potencialidade, é o farmacêutico hospitalar, farmacêutico clínico, né, que atende em clínicas, até mesmo nos hospitais também, né? Então a gente tem várias potencialidades, a gente tem várias áreas da farmácia, como a Isabel ressaltou, são mais de 70 áreas, a gente tem até mesmo o profissional farmacêutico na perícia forense, né, também, na realização de exames de DNA, né, e por aí vai. Então a gente tem várias áreas que o farmacêutico ele pode atuar, seja privativa ou não do mesmo. Isabel, você falou agora há pouco sobre pesquisa, né? Que dentro desse período de pandemia a gente está vendo que o farmacêutico também tem sua atuação. Inclusive, é uma realidade para quem vive dentro da academia, dentro da universidade. O Ministério da Educação ele tem uma portaria que ele liberou que os profissionais farmacêuticos, inclusive, concluíssem em caráter especial essa formação para ajudar nesse enfrentamento contra a pandemia. E quando você fala na pesquisa e envolve a pandemia, eu me recordo bem de um amigo pessoal, que é um dos cientistas, né, brasileiros que decodificou o DNA do coronavírus, né? Ele é de Quixeramobim, de uma cidade aqui vizinha, a Unicatólica, meu conterrâneo, meu amigo conterrâneo, e Darlan ele fez esse trabalho de pesquisa em Oxford e trouxe essa realidade para o mundo todo, né? E hoje ele atua muito nessa pesquisa. De fato, o farmacêutico ele pode estar inserido nesse campo? Qual a importância dele na pesquisa, em pesquisas de grande relevância como essa? Então, ele pode sim estar inserido, né? O curso de farmácia dentro da área da saúde é o que mais se aproxima da pesquisa por ter muitas áreas, digamos. A parte básica do curso envolve muitas áreas, tanto a química como a biologia, né, como a bioquímica. Então, de certa forma, eu acredito que é uma das áreas que mais se aproxima mesmo da pesquisa, né? Então, existe sim, até porque na produção de medicamentos, a parte da pesquisa é muito importante quando a gente está descobrindo um princípio ativo novo, né? São mais de 20 anos pesquisando somente a molécula, testando ela para a molécula chegar, né, no medicamento que a gente conhece lá na farmácia. Então, é uma área muito forte da farmácia, né? É muito estimulado a parte da pesquisa no curso de farmácia, né? E na parte como você falou, da pandemia, esperava muito que descobrissem realmente o DNA do corona, até porque quando descobre o DNA, melhora a questão da produção das vacinas, né? Melhora o entendimento da doença. E aí foi um profissional farmacêutico que esteve, né, à frente junto com outros, claro, não é só farmácia, é a área da saúde, né, em peso, esteve participando aí dessa descoberta, né, do DNA, no sentido de melhorar tanto a parte do tratamento como chegar a uma vacina. E essa é somente uma das vertentes, né, Ranieri? Eu sei bem que você aí é apaixonado por essa área mais fitoterápica, que envolve um tanto de botânica, você e Sinara estão ali muito alinhados um com o outro, e é uma realidade também. Para quem pensa que a interação medicamentosa se dá única e exclusivamente numa produção industrial, engana-se, né? Porque farmácia também é aquele medicamento que a dona de casa, né, que o senhor que está lá na zona rural faz, aquele xarope, aquele chá, e é uma das áreas que você tem aí uma grande afinidade, que você trabalha, que é essa parte da fitoterapia. Então, como é que está essa interação entre as plantas medicinais e a farmácia? Puxando um pouquinho o gancho, né, e levando a sua pergunta do que a Isabel falou, o conhecimento ele é acumulativo, né? Então, para a gente entender o porquê uma vacina ela foi feita em menos de um ano, a gente precisa entender que aquele conhecimento que a gente tem lá da época de 1900 e tanto, 1800 e tanto, ele não é um conhecimento que ele ficou por lá. Ele é um conhecimento que ele vem ao decorrer dos séculos, ao decorrer dos anos, né? Então a gente precisa fazer com que a população ela entenda esse processo de que a ciência ela é acumulativa, ela se acumula ao decorrer dos anos, né? E aí também a gente parte da questão das plantas medicinais, né?
Então a utilização de chás, de xarope, né, já é feita desde a época de antes de Cristo, né, depois de Cristo, desde tempos remotos, né, em que a gente só tinha mesmo a planta em si para fazer um chá, para fazer alguma coisa para algum problema intestinal, né, alguma diarreia, enfim, né? Então esse processo de interação ele é muito importante. Quem conhece, quem sabe, quem conhece é o profissional farmacêutico, né? Então quando a gente está fazendo um processo de anamnese, a gente tem que perguntar, olha, o senhor tomou algum medicamento? Qual é esse medicamento? O senhor tomou chá? O senhor faz utilização de algum medicamento fitoterápico? Né? O senhor tomou um chá de capim-santo, né? Um chá de erva cidreira, um chá o senhor faz a utilização da babosa, né? Que é cicatrizante, né? Para queimaduras, né? Então tudo isso vai estar relacionado com o medicamento, porque a gente não tem só interação medicamento-medicamento. A gente pode ter interação medicamento com nutriente, né? Às vezes você está tomando uma vitamina, um polivitamínico, que pode também ter interação com o seu medicamento e você nem sabe, né? Ou você está tomando um chá de erva cidreira que vai interagir com o medicamento, né? Então então o profissional farmacêutico ele está bastante inserido nessa área e também é uma das áreas que a Unicatólica, né, o curso de farmácia, ela traz muito também consigo, né? A gente tem o nosso horto de plantas, né? Então, assim, justamente para a população vir conhecer, né? A gente já teve visitas da população, de pessoas de ensino médio, de escolas, né? Vindo conhecer o horto de planta, a gente explica o que é aquela planta, a gente mostra a planta, a gente fala para que serve, né? Então a gente tem todo esse conhecimento que ele tem que ser repassado, né? Tem que ser repassado para a dona de casa, ele tem que ser repassado para aquele idoso que toma vários medicamentos e toma aquele chazinho da tarde, né? E às vezes não entende por que o medicamento não está fazendo efeito, por que a pressão continua alta, né? Então a gente tem de fato todo esse processo que é muito importante. Outra coisa, pegando a botânica, pegando aí o natural, Isabel, eu vejo muito que está em muita ascensão em um cenário global a questão da estética, né? A estética hoje ela está presente em muitas profissões e não seria diferente na farmácia, né? E a gente consegue já ver na nossa realidade a presença da estética sendo inserida não somente em sala de aula, mas numa vivência farmacêutica, né? E a gente consegue perceber que é uma área que vem ganhando o seu espaço, vem tendo ascensão, e pegando aqui o seu gancho, para se fazer a essência desses materiais, eu preciso de um horto com produtos naturais, que aí a gente fala dos extratos, que a gente fala de tantas outras coisas. E essa realidade, você acredita que ela vai continuar ganhando esse espaço e você vai ter, de fato, uma área promissora dentro da farmácia? Sim, acredito que sim. Até porque, como você falou, não é uma área que é só da gente, toda a área da saúde tem uma certa participação nessa parte da estética, né? E a gente tem a parte importante que na manipulação dos produtos, né, estéticos, como o farmacêutico ele participa muito da manipulação, não só do medicamento, mas todo produto que está ali na farmácia, a gente conhece os produtos que estão entrando naquela manipulação, né? Então, não é só pegar e misturar. Eu conheço para que serve tal substância, para que serve aquela outra substância. Se eu misturar duas que vão estar incompatíveis, não vai ser bom para o produto final, né? Às vezes a gente acha que está ali na farmácia está perfeito, mas quando você vai usar, você nota que a consistência não está muito boa. Então, aquilo com certeza houve alguma coisinha aí na produção que a gente entende, não que as outras áreas não entendam. Cada área tem sua importância, né? Mas a estética, por estar ganhando muito espaço, todas as áreas vão querer participar um pouco. Não é isso? Eu acredito que seja uma cadeia, né? O farmacêutico faz essa manipulação, ajuda aí nessa produção, e aí vai para o profissional da estética, vai para o profissional fisioterapeuta, que também tem sua área de atuação. Então, a gente consegue ver que há uma interação entre as profissões, né? Isso, e que juntas se somatizam, né? E trazem de fato esses benefícios para a comunidade, para a sociedade. Com certeza. E o médico também, no caso, na prescrição desses dermocosméticos, né? Que vai tratar alguma coisa na pele e tem que ter o conhecimento. Tem substâncias que não pode ser para a pele seca, né? E a gente sabe que naquela manipulação foi algum produto que resseca mais ainda a pele. Então tem toda essa
digamos, participação de multiprofissionais. Muito né? bem. Que é uma área que o farmacêutico atua, que é a farmácia de manipulação, né? Onde a gente manipula o medicamento, o produto fitoterápico, o dermocosmético, cosmético, para especificamente para aquele cliente. Então o cliente ele chega, ó, quer um produto para pele seca, para uma pele mista ou uma pele oleosa. Eu quero um produto que melhora a questão das rugas, a flacidez da pele, né? Então o farmacêutico formula a formulação, o produto e faz, né? Entrega para o paciente. Então a gente já tem um atendimento individualizado, né? Que é muito importante quando a gente tem um atendimento assim, porque a gente faz para o cliente, né? Individual para ele, né? Então já é uma área que o farmacêutico ele pode atuar. E pegando aí esse gancho da manipulação, o que é que a gente consegue perceber? Na nossa realidade, hoje, eu não sei, não tenho propriedade para falar do dermocosmético, mas hoje, na nossa realidade, aqui em Quixadá, na Unicatólica, a gente conhece os profissionais, inclusive na academia, na universidade, a gente já consegue ver que há uma produção de medicamentos, né, feito aqui. Eu me lembro bem de pomadas anti-reumatismo e dentre tantas outras que já são produzidas e que esse conhecimento ele começa de fato na base. A gente fala que quando a gente forma um farmacêutico, a gente forma um generalista, mas eu acredito que ele acaba se enraizando também em algumas especificidades, né? E essa é uma realidade palpável hoje aqui conosco. Sim, com certeza. Na época que eu era graduando daqui, eu sou egresso da instituição, né? Então é um prazer estar de volta como professor. A gente fez, juntamente com a Sinara, Carla Patrícia, Isabel, e outros professores da instituição, a gente fez os cosméticos gourmet, né? Então a gente fez sabonete, a gente fez shampoo. Me lembro bem desse dia, né? A gente fez, né, os din-din de capim santo, né? A gente fazia bolo de capim santo, né? Então a gente sempre tenta trazer tudo isso para a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, o que é que eu vou trazer para cá que é uma realidade que a outra pessoa que está fora da instituição vive, um dono de casa, um idoso, né? Porque não adianta nada eu trazer para cá uma coisa que não está na realidade das pessoas, né? Então eu tenho que trazer algo que é real nosso, da nossa sociedade, né? Então a gente faz sempre esses eventos muito bacanas e sempre em prol social, né? Sempre em coisas sociais. Tem uma senhora aqui em Quixadá, que é a Dona Nete, que eu chamo ela carinhosamente de Tia Nete, que ela é fã daquela pomada anti-reumatismo. Ela manda comprar todo mês, na compra dela tem que ter aquela pomada, porque ela disse que é assim, fantástico. E para além dela, como você bem falou, produção de sabonetes, inclusive, agora na pandemia, eu me recordo bem, cheguei uma vez lá no setor de farmácia aqui, a gente estava vendo produção de álcool, né? Então, álcool em gel, então foi feito por profissionais farmacêuticos, né? Então é muito interessante ver essa multifaceta que a farmácia tem. E para além disso, para você que está nos assistindo, você que está aí nos acompanhando através do rádio, outra grande área de potencialidade em que as pessoas talvez desconheçam é a parte também dos concursos. Os concursos públicos têm aí disponibilidade para farmacêuticos. Eu estou me recordando bem que nós temos hoje, à frente da perícia forense do estado do Ceará, um farmacêutico, né? Então, o Júlio, irmão da professora Carla Bruna, inclusive, aqui da Unicatólica, o Júlio é hoje o responsável geral por uma instituição séria e que faz um trabalho fantástico aí, junto atrelada a outros departamentos estaduais e federais, para a solução de outros casos, né? No caso da perícia forense, homicídios, mortes, coisas do tipo. E é um profissional farmacêutico que está atuando. Então a gente consegue identificar essas multifacetas, essas multipotencialidades. Para além de um perito, quais outras áreas, Isabel, a gente consegue enxergar a possibilidade para um concursado nessa área? Um formado nessa área, né? Nós temos concursos em áreas de hospitais, né? Inclusive, recentemente nós tivemos no Hospital Regional do Sertão Central, né? Tivemos muito aprovados que foram nossos alunos aqui da Católica. Nós tivemos recentemente também o concurso da FunSaúde, que era para os hospitais estaduais de Fortaleza, que também tinha vagas para farmacêutico, no caso a farmacêutica atua dentro do hospital, né? Nós temos a farmacêutica hospitalar, que é porque todo hospital tem que ter sua farmácia, né? E a farmácia tem que ser
tem que estar à frente um profissional farmacêutico. Né? Então, ele falou a perícia forense, que recentemente teve concurso, né, para a PEFONS aqui de Ceará, em que tinha vagas destinadas exclusivamente para farmacêutico. Né? É uma parte de análises clínicas que participam outros profissionais, mas destinaram vagas para farmacêutico e tiveram vagas para biomédicos dentro dessa área. O que mais? Nós temos vagas para docente, que também só pode participar farmacêutico, porque tem disciplinas que são específicas do curso de farmácia, né? Então também tem que ser para farmacêuticos. Tem mais concurso? A gente também, no concurso do FunSaúde, a gente também teve para analista clínico, né? Que também também pega essa área farmacêutica que é voltada para a área das análises clínicas, né? A gente tem atualmente o concurso do IFCE, né, voltado para a parte de bioquímica, de biologia molecular, né, que é uma área do farmacêutico também que ele pode atuar, né. A gente também tem um concurso da UES, também voltada para a parte de química, né, que o farmacêutico também atua nas análises químicas, né, também voltado para a bioquímica também, né. Então a gente tem vários concursos aí abertos para o profissional farmacêutico, né, para ele tentar estudar e fazer o concurso e tentar passar, né? E para além dessa atividade, que eu diria uma atividade final pública, que é o concurso público, existem algumas finalidades privadas também que pode ser de iniciativa do próprio profissional. Para além das farmácias, como a gente já vê as edificações, a gente vê uma grande potencialidade também dos profissionais farmacêuticos na área de análises clínicas, né? Eu acho que é uma das áreas que nunca vai baixar, porque para toda a ação médica existe um exame, existe um laudo, e esse profissional ele pode e deve estar inserido nessa realidade, né? Com certeza. Eu atuo nas análises clínicas, né? Então a gente vê a importância de um farmacêutico. Por exemplo, quando a gente ver numa urina algum achado, né, por exemplo, um tricomonas, né, enfim, outros tipos de doenças, eu vou ao médico levando o laudo impresso e explico para ele, olha, eu achei isso, dessa forma, o que a gente poderia ver, o que a gente pode fazer com o paciente, né. Então a gente tem essa conversa, essa interação médico-farmacêutico, né, médico-analista, e a gente vê que influencia diretamente na vida do paciente, porque um exame laboratorial liberado errado, o paciente ele pode acabar morrendo. E um exame laboratorial liberado corretamente, o paciente ele tem uma sobrevida muito maior, né? Então a gente vê aí a importância do profissional farmacêutico na liberação de um laudo corretamente, né? Então realmente ele é muito importante. Deixa eu falar uma coisa, para quem está nos acompanhando agora de casa, no vídeo, no áudio, no rádio, pode estar se perguntando o seguinte: eu tenho uma afinidade com esse universo farmacêutico. Eu gosto de estar nesses ambientes, eu me vejo como profissional disso, algo me chama a atenção. E aí eu pergunto para vocês, a gente costuma dizer que a área da saúde nunca vai ter queda, né? Disso é uma realidade, que todas as áreas são áreas potenciais, independente da formação. Isso na pandemia, né? Exatamente, são por isso que a gente chama de heróis da saúde, né? Porque para além dos médicos a gente teve os enfermeiros, a gente teve os fisioterapeutas, a gente teve os farmacêuticos, a gente teve os educadores físicos, a gente teve os psicólogos e dentre tantas outras profissões voltadas para o cunho da saúde que tiveram significativamente a sua parcela, a sua contribuição para o momento, né? Mas para quem está aí na busca, eu estou parado, eu quero galgar agora uma carreira profissional, hoje, a depender da realidade em que o profissional farmacêutico está inserido, eu vou falar em números, tá bom? Qual é uma média salarial hoje que o farmacêutico no mercado hoje está recebendo? Complicado, né? Porque é por realidade. Mas qual que seria uma média? Uma média na análises clínicas, uma média na farmácia hospitalar, uma média no concurso? Depende muito, né? O que está previsto na nossa legislação, né? A nossa nova legislação saiu agora para 2022, né? Do Sinfarce, que é o sindicato dos farmacêuticos, né? O menor piso salarial, que é um piso de 12 horas do profissional farmacêutico, é em torno de 1.300 e pouco. 12 horas. 12 horas, exatamente. 44 horas semanais vai para quase 5.000. Né? Isso tirando ainda a especialização
que aumenta 12%. E se você for farmacêutico RT da farmácia, aumenta 15%. Fala pra gente o que é RT. Pronto, é responsável técnico Ok. pela farmácia, né? Se você for responsável técnico pela farmácia, aumenta 15%. Se você for especialista, aumenta 12%. Acumulativo isso, então? É, exatamente. Aumenta Então, 15% e 12%. Então já quase chega 30%, né? quase 30%. Então você já pode chegar a ganhar quase R$6.000, né? Dentro dessa área de farmácia comercial, né? De drogaria, de farmácia, né? Privativa ou comunitária. Nas análises clínicas funciona da mesma forma, porém a gente tem um diferencial, que é a escala de plantão. Né? Então, se você pegar um plantão 12 por 36, a sua faixa média salarial é em torno de 4.700 e pouco. Então, você já vê também que é um valor bastante interessante. E aí também entra essa questão de 12% da especialização e também de 15% se você for responsável pelo laboratório de análises clínicas, né? Então, você já pode chegar a ganhar aí mais de R$6.000, né? Então, realmente é nessa faixa, né? De 1.300 e pouco, 12 horas, né? A quase R$6.000 já com as gratificações, né? Rapaz, eu posso dizer que para nossa realidade um salário como esse está muito bom. Do interior, né? Praticamente. E é muito bacana essa realidade. E hoje, para além de uma graduação, a gente já consegue vislumbrar outras áreas. Quais são as potencialidades, por exemplo, de pós-graduação que hoje já se fazem presentes na nossa realidade? E quais são elas as que vocês acreditam de maior potencial hoje? Nós temos a farmácia clínica, né, que está crescendo, principalmente começou mais pelo sudeste e sul do Brasil, mas está chegando muito aqui no Nordeste. Né? Já temos farmácias que têm o serviço de farmácia clínica, né, que é o consultório farmacêutico, em que o farmacêutico pode trabalhar acompanhando pacientes que têm doenças crônicas, né, fazendo diagnóstico de algumas condições que nós podemos fazer, prescrevendo medicamentos também para algumas condições, não são todas, mas temos algumas condições que a legislação permite. E isso o profissional ele tem que buscar ter, de certa forma, um conhecimento maior, né, para atuar nessa área. Não é que seja obrigado, mas existe o diferencial. Então, existe a farmácia clínica, né, nós temos aqui na Unicatólica essa pós em farmácia clínica. Nós temos também a parte das análises clínicas, né, que vai abrir aqui na instituição. Não só na instituição, mas tem vários cursos de farmácia que tem essa pós, até porque análises clínicas é muito antigo da gente. Né? Que antes era o profissional que não era farmacêutico generalista, nós fazíamos 4 anos de farmácia e depois tínhamos que fazer 1 ano de uma especialização, que tinha ou a análise clínica ou a indústria. Né? Aí o currículo mudou, hoje é como se tivesse dentro da graduação todas essas áreas, mas claro que para a gente se tornar, de certa forma, melhor ainda naquela área, a gente precisa, né, fazer essas especializações. A gente também tem aqui na Unicatólica a pós de farmácia hospitalar, né? A gente também tem a pós de farmácia oncológica também, né? A gente vai abrir a pós de análises clínicas diferenciada, né? Com algumas novidades que a gente vai trazer posteriormente, né? Então a gente tem um leque de pós-graduações em que o profissional farmacêutico ele pode e deve, né, estar inserido e fazer para se especializar cada vez mais. Eu sempre falo para meus alunos, todo conhecimento ele tem que ser repassado, né? Todo conhecimento adquirido ele tem que ser repassado, ele deve ser repassado, né? Então, o que você puder pegar de uma especialização, do nosso dia a dia, da prática, né, que a gente vivencia, pega, repassa, né? Porque o conhecimento ele é assim, o conhecimento ele é transferível. Né? Para a gente finalizar que o nosso tempo... Vai lá, professora. Sem contar que essas especializações, além do que ele falou, a questão de melhorar o salário, né? Também quando a gente vai fazer os concursos, conta com ponto de título, né? Exatamente. Isso ajuda muito na hora da concorrência, que a gente sabe que a concorrência realmente é pesada. É né? pesada, é grande. Desleal. Na saúde, a gente sabe que o negócio, né? E você tem uma especialização já te torna diferente de outros profissionais, né? É bacana. E pra gente finalizar, você falou de farmácia clínica, eu lembrei muito que hoje é algo que é muito real nas farmácias, né? A gente consegue encontrar agora espaços clínicos onde o farmacêutico está inserido e faz esses atendimentos. Qual é essa realidade hoje? Assim, na parte do interior, a gente já vê algumas farmácias que realmente já trabalham com isso, né? Outras ainda estão, claro, se ajustando para entrar nessa parte do mercado.
Isso vai ser um diferencial, porque vocês sabem, né? Nós sabemos que farmácia nós temos demais. A gente até se pergunta como é que um município tão pequeno tem tanta farmácia. E é só abrindo. Então, algo bom tem ali, né? Certeza. E com certeza, mas para essa farmácia se manter bem, ela vai ter que ter esse diferencial, que é o que está surgindo agora, né? Que é ter o profissional farmacêutico, como a lei obriga, todo horário de funcionamento da farmácia tem que ter, e não só ter o farmacêutico por causa de uma lei, mas ter ele atuando, né? Então, a gente sabe a dificuldade que hoje é a gente conseguir uma consulta no serviço público. E a gente tem um profissional que ele não vai dar diagnóstico de tudo, mas ele ajuda sim, né, em você pelo menos iniciar talvez um tratamento, porque se for uma condição que a gente chama uma condição menor, para o farmacêutico ele pode sim tratar na própria farmácia. Se o paciente não melhorar, ele sim procura o médico, né? Então, é uma realidade que vai melhorar muito a saúde das pessoas, desde que elas procurem, né, o farmacêutico, e claro, ele se especializa cada vez melhor para poder entregar um serviço melhor para o seu cliente, né, o seu paciente. Serviço de qualidade, né, Isabel? Muito bem. Isabel e Raniero, eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso podcast, no Unicast, e dizer que as portas estão sempre abertas para receber vocês, para a gente trazer mais informação, para a gente trazer mais conteúdo, para a gente levar para as pessoas de fato esse conhecimento. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, e para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. A gente volta em mais edições muito em breve. Fica com a gente.